Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Sofá Gamer Podcast. Eu me chamo Michael. Olá pessoal, eu me chamo David e no episódio de hoje a gente vai falar sobre RPG de mesa, que é o Role Playing Game, que é o jogo de interpretação de papéis, onde a gente interpreta, né, um personagem e através de um mestre a gente joga uma campanha, joga uma história. E diante disso eu queria perguntar para ti, Michael, qual foi o primeiro RPG que tu jogou? Qual o primeiro sistema que tu jogou? Primeiro mesmo foi, se eu não me engano, foi GURPS. Não Mas foi D&T, Defensores de Tóquio? Ou o GURPS veio antes de pra ti do que o. eu acho que o GURPS veio antes e depois, eu acho que em seguida eu peguei 3DT. Na época Ou era DT, né, no caso. D&T, né? O Defensores de Tóquio primeiro. Eu acho que. Eu não me lembro agora exatamente se teve um GURPS antes de D&T, mas acho que o primeiro contato acho que foi D&T nas revistas Dragão Brasil, né? E depois dali a gente descobriu e aprofundou, né? E mergulhou no GURPS. Eu na verdade, o pessoal da escola, se eu não me engano, jogava GURPS e a gente acompanhava a Dragão Brasil. E a revista Herói, eu acho que eram duas revistas que estavam em alta na época, que falavam bastante sobre RPG. É, Então, mais a Dragão Brasil, né? A Herói não falava tanto do RPG, né? Dragão Brasil, aí a Dragão Brasil que lançou o D&T, né? a Dragão Brasil que lançou, que é como é que é? Cas, Cam- esqueci o nome. O, Camarro? Camaro, acho que é. Caçaro. Caçaro. E ele O que deu, foi a Trevisan, né? porta de Trevisan, o entrada. Caçaro. Ele foi bem dizer a porta de entrada pro definitivo do RPG pra gente, né? Pro nosso grupo de. Então, através desses dois sistemas que eu acabei conhecendo todos os outros sistemas de jogos de RPG. E logo em seguida, eu acredito que diferença de um ano já estavam lançando o Defensores de Tóquio terceira edição. Aí já veio a Tormenta, que hoje é conhecido como, já está no sistema D20. Então, eu não sei se agora eles têm um sistema separado, mas eu acredito que seja ainda no D20, né? Eu acho que é baseado no D20, se não me engano. É, se tem alguma diferença lá do coisa, não sei dizer, mas tem as regras próprias, né, do cenário, mas a princípio acho que é D20 uma base dele lá, mas na época era o D&T, né, o Defensor de Tóquio era uma sátira lá com D&D, lançaram o AD&T, que é Advanced Defensores de Tóquio também, sobre o Advanced D&D, né, Advanced Dungeons and Dragons, e o 3DT, que era só daí sobre a terceira edição do D&D, né. E eu acho que uma porta de entrada foi muito legal, porque era bem simples o sistema, né? Tu jogava com D6, que era muito mais comum pra gente na época, né? A gente D8, D7, D7, D8, D10, esses dados mais complicados de conseguir e a gente que era muito novo, não tinha lojas especializadas, era um pouco mais complicado, então eles trouxeram essa facilidade de jogar só com D6 e simples as regras, né? Poucos atributos ali, uma outra vantagem, um sisteminha bem mais tranquilo de aprender. É um jogo mais divertidinho mesmo, assim, mais simples para iniciar. E depois a gente mergulhou um pouco no GURPS, né? Com as regras aí bem mais complexas, muito mais. Bem, no caso, quem estava no D&T para ir para o GURPS, olha, pegou uma complexidade imensa, digamos assim, porque já eram sistemas como AD&D e GURPS, já eram sistemas muito conhecidos fora do Brasil na época. eh, e quando lançaram na Dragão Brasil o sistema do D&T, era a Caçar e Trevisan, agora eu lembrei o nome do. Isso. E
lançaram esse sistema, era um sistema muito simples, era muito fácil, porque o dado de 6 lados era muito mais acessível, como o Dave falou, para quem não tem, na época a gente era, eh, não lembro agora a idade que a gente tinha, mas era muito novo para buscar outro tipo de recurso para comprar dados mais específicos para, seja D12, D10, D20 que tinha na época. Então, era uma parte bem complexa pra gente. Então, a porta de entrada do D&T com dados de 6 lados foi, uma coisa inovadora pra gente. Então, assim, eh, quero agradecer aos 2 aí que criaram o sistema. Então, porque foi uma porta de entrada para o mundo que a gente acompanha até hoje, né. Então, e nesse mundo de RPG, David, como é que você analisa, assim, a atualidade do RPG? Ah, na atualidade tem várias novidades aí surgindo sempre, né, então, quinta edição, a parte de vampiro, etcétera, ele também tá com edição nova. Então tem bastante, na parte de sistema, assim, bastante coisa acontecendo. Tem algum Daggerheart, tem, alguns sistemas novos aí surgindo, tentando, chegar nessa parte que o D&D, o pessoal tá um pouco descontente. Estão tentando, né, várias formas de tentar, isso na parte de sistemas. E também hoje tem muita facilidade, né, da parte online, a gente encontrar mesa para jogar online, recursos de mesas virtuais, né, que a gente chama mesas virtuais, a própria comunicação, né, Discord, o próprio ferramenta da mesa virtual, às vezes tem comunicação, ou por chat, por alguma coisa desse sentido. A parte visual de poder colocar um mapa ou usar miniaturas virtualmente, né, eletronicamente, acho que ajuda também, dá um dinamismo para o pessoal que está começando e facilita, né, para complicado hoje em dia a gente conseguir agrupar ali 6, 7 pessoas para jogar uma campanha. Muita gente não tem tempo, difícil locomoção, etc. Espaço na próprio espaço que a gente tem em casa. E acho que a parte virtual ajuda bastante. E, como eu falei, a parte dos sistemas que estão lançando, das regras novas. E para mim é isso. Acho que tá acontecendo aí no mundo do RPG hoje em dia. Eu gosto da situação atual do RPG, porque 2 pontos positivos é esse que você mencionou agora, acessibilidade, porque faz muita diferença. Na época a gente era adolescente, passando do colegial para a faculdade, digamos assim, então você não tem tanto tempo, porque você está começando a trabalhar, você está, tendo que ter o tempo de faculdade, então você não consegue arranjar um tempo para jogar, você tem aquele tempo do sábado lá, aí uma pessoa tem trabalho de faculdade para fazer, o outro trabalha no sábado, o outro tem um casamento da cunhada, do primo, do vizinho, então, acaba não tendo como juntar o pessoal. Hoje em dia tem mais acessibilidade, porque você, concentra quem pode naquele grupo e quem não pode, encaixa num outro grupo, que é para um outro período, digamos assim. Então esse tipo de acessibilidade é muito interessante eh, na atualidade do RPG. Outro ponto, que eu gosto muito é a questão de código aberto dos jogos. Então, com o tempo, foi tirando um pouco desse, me fugiu a palavra agora, mas é aquele domínio sobre o sistema próprio que a tal empresa criou. Então, hoje em dia, existe, eh, uma comunidade de jogadores de RPG, de mestres de RPG, até mesmo de empresas que produzem jogos de RPG, seja,
o jogo de RPG de mesa, ou seja, o jogo de RPG online, eles têm o código aberto, nem todos, infelizmente nem todos, mas tem uma gama maior de código aberto, onde é que você pode utilizar aquele sistema que você jogou, por exemplo, o Vampiro, que a gente tem aqui, que é o sistema D10, que é conhecido, na época não existia, não tinha o código aberto de você poder utilizar ele numa história diferente, por exemplo, porque essa empresa que é a White Wolf, que criou tanto o Vampiro, criou o Lobisomem, Mago, tem mais uma outra lá que é o é, Rage, que não teve tradução ainda para o português. Eu acho que nunca veio esse mundo para cá, pro Brasil. Eu acho que não tem tanta fama lá fora para quererem é, trazer para cá, mas ele já tem o código aberto, então se você quiser jogar um outro sistema, aliás, um outro mundo com aquele sistema daquele jogo, a empresa não vai te criticar, ou se você lançar um jogo utilizando aquele sistema, você não vai sofrer processo, por exemplo. Na É, parte de tu jogar, sempre pôde, né? Porque eles sim, não conseguem proibir isso, né? Facilita é o lançamento de mais materiais, né? Tipo, antigamente não poderia, suplementação. tu não poderia lançar um suplemento com aquelas regras, não poderia lançar uma aventura com aquelas regras, teria que. É uma aventura pura que tu não bota nada de regra, ou tu coloca uma outra regra tua, um outro sistema, alguma coisa, mas se tu usar essas regras, eles poderiam te processar, né? Então, hoje, com esse código, eles conseguem incorporar num produto comercial, uma empresa menor, faz um produto comercial usando essas regras e consegue lançar, né? Eu acho que ajuda a ter mais material, a ter mais divulgação até e essas pequenas empresas, a pessoa que trabalha para isso, conseguir ter algum lucro, né? O quê? Para esse código aberto, ele deixa que essas empresas menores consigam lançar um produto comercial usando essas regras e ter um lucro. Isso ajuda a ter mais material, né? Mais divulgação Ah, e sim, sim. É porque a partir do momento, assim, que você não vai sofrer uma perseguição, é que na época, digamos assim, não foi que houve perseguição, mas houve limitação. Digamos assim, eu queria lançar, por exemplo, um jogo pro pessoal mais aqui do Brasil, usando o sistema do D&D, digamos assim, lançar na revista, vou botar, por exemplo, da Dragão Brasil lá, eu queria lançar um sistema centrado na cidade de São Paulo, com uma história de lá, tudo utilizando o sistema D&D, como livro, digamos assim. A empresa iria vir atrás com o processo e tal. Então, isso tinha muito na época e começou a surgir na comunidade, então, uma solicitação de permissões para poder utilizar aquele sistema para eu poder lançar um suplemento, uma aventura, principalmente aventuras e campanhas, no caso, de forma comercial, com liberdade de não ter essa perseguição por parte da empresa por direitos autorais, por exemplo. Então, hoje em dia tem o sistema aberto, que é o D&D, tem o sistema D20. Então, tem vários jogos que utilizam o sistema D20 para como base, sem sofrer perseguição, porque agora ele é um código aberto, assim como o sistema D10, enfim. E eu acho interessante isso porque não gera só acessibilidade gera mais conteúdo, que nem o Dave comentou, para você suplementar aquilo que você já tem. Vamos botar, por exemplo, o Vampiro, tem tem a oportunidade de eu lançar uma coisa mais comercial, com o sistema D10, centrado aqui no estado de Santa Catarina, eh sem que tenha algum tipo de represália ou hate da comunidade, porque eu tenho o código aberto. Então, ficou bem mais interessante hoje em dia, você incorporar mais coisas àquilo que você já joga, ou trazer
outras pessoas para conhecerem aquele mundo que você joga, porque você joga de uma forma diferente e tal, e você acha interessante de outras pessoas conhecerem, você lança um produto comercial e ninguém vai te perseguir porque você está usando o sistema tal. Então, hoje em dia ainda tem alguns que são limitados, porém, hoje em dia está bem mais facilitado de você conseguir permissões de sistemas, uma gama de sistemas que já tem código aberto, então não tem tanto problema. Eu acredito que hoje em dia, na parte física, o RPG físico, o RPG que a gente joga na mesa, em casa, ou pelo Discord, Twitch, enfim, eh, ele já é mais abrangente do que o jogo online, digamos assim, porque o jogo online é limitado ao a base, né, daquele jogo. Então, depende de você ter permissão para modificar, como aconteceu com o Baldur's Gate. Tinha muita gente que queria modificar o Baldur's Gate 3 mas isso desde o começo já a Larian já tinha, dado uma permissão, só não lançou o mod dentro do jogo, digamos assim, a linha para você mudar direto dentro do jogo lá. Hoje em dia já tem os mods específicos, tudo, então, eles já permitem fazer de todo tipo de modificação do jogo. Então eu acho bem interessante esse tipo de acessibilidade para você, tanto para quem não joga, nunca jogou e vai jogar pela primeira vez, como para quem já está jogando, poder assimilar mais, conteúdo novo, digamos assim. Não, realmente, eu acho que dá uma diversidade boa ali para a gente ter como a pessoa lançar, né, o teu trabalho, porque eu desanimava muito alguma empresa pequena ou alguém trabalhar um tempão para fazer uma adaptação ali de um sistema e depois não poder lançar, né? Mas acho que nessa parte aí a gente já falou bastante. Falar um pouquinho ali do que tu acha do físico e do online. O online, falando especificamente de jogar mesmo tabletop apenas utilizando uma ferramenta, né? Ou o Discord, ou o Roll20, ou D20, Foundry, alguma coisa assim. Acho que tem muita diferença. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um? Então, o físico, eu acredito que ele seria mais íntimo, seria, digamos, para um grupo mais íntimo de amigos, que conseguem se juntar tal dia para jogar. Então eu acredito que hoje em dia aconteça aquelas não campanhas, aventuras, digamos, uma aventura épica no sábado à tarde que adentra sábado à noite jogando lá. Eu Eu acredito acho que vai que muito da proximidade física, né? A pessoa mora no bairro próximo. Hoje a gente tem muito casos, como nós aqui também, moramos em cidades diferentes, né? E tem que se deslocar, complica um pouco, né? sim, E acho que aproxima nessa parte da distância física entre as pessoas. sim, né, no ponto físico é o principal barreira é isso, a locomoção, o local, porque nem sempre tem, não dá para jogar na casa de tal pessoa, então você tem que, ter um local também. Hoje em dia tem bastante lojas de card games, até tem uma loja recente agora que saiu aqui em Balneário também, que tem tanto card game como board game, então tem espaço para você poder jogar teu RPG lá. eh, então eu acredito assim, mas o que limita mais hoje em dia o físico é a questão da locomoção mesmo e tempo, porque não adianta você, ter como se locomover, mas, não consegue encaixar, o mesmo tempo. Tipo, eu posso jogar 8 horas da noite, mas o fulano não pode, o ciclano também não pode nesse horário, ele pode 1 hora mais tarde. Mas 1 hora mais tarde eu não posso também. Aí tem esse tipo de encaixar o horário, certinho. Online você consegue isso, com uma facilidade maior, porque mesmo que sejam horários semelhantes, digamos assim,
eu vou botar um ponto agora, é um pai de família, ele tem que ficar perto das crianças, mas ele se ele estiver em casa cuidando das crianças, ele consegue jogar o RPG e dar atenção para as crianças ao mesmo tempo. Então, se ele tiver que se locomover, aí já fica complicado. Então, assim, se ele tiver online, ele consegue suprir aquele horário que foi marcado. Eh, Ainda tem essa limitação, acontece tanto no físico como online, mas eu acredito que seja o online foi um facilitador para as campanhas e aventuras acontecerem no RPG do tabletop, digamos assim. A gente tá, vamos botar mais centrado no RPG de mesa, digamos, que é o RPG onde é que você interpreta um personagem, onde é que o mestre fala onde você está, ele descreve o cenário, onde você toma a decisão do teu personagem, não é o eu não tô botando nessa questão do RPG, pronto, digamos, como o Baldur's Gate 3 ou algum outro RPG mais recente, eh, nesse formato de interpretação de personagem. Então, Sim. assim, o físico, né, o RPG de mesa, o online foi um facilitador para esse tipo de jogo acontecer. Acredito que até é por isso que tem tantos eh, sistemas se renovando para poder se relançando até, que foi o caso recente da White Wolf, porque eles chegaram a lançar o Vampiro, a Máscara, o Blood Hunt, que é jogo de computador, então, só que ele não teve foi bom, só que não teve uma aclamação tão grande, como eles queriam, então eles acabaram, eh, recomprando os direitos para poder lançar ele novamente. Então ele está na quinta edição agora. Então eles aproveitaram e lançaram toda a gama de jogos já conhecidos, né, para a quinta edição. Aí vem todos que eu já mencionei, Vampiro, Lobisomem, Mago, Ascensão e tal. Então eles aproveitaram essa onda, essa facilidade, principalmente do Discord, que você pode fazer a utilização da câmera, a utilização do áudio, no como se você tivesse com todas as pessoas ali ao redor da mesa jogando, então não perde nada da alma do jogo original, digamos assim. Eu acredito que foi o facilitador para o jogo físico. Eu acho que sim, ali, principalmente depois da pandemia, né, que o pessoal não pôde se reunir na pandemia, começaram a utilizar o online. Eh, eu acho que perde um pouquinho, porque tem toda a emoção de tu estar ali no grupo, um do lado do outro, tu joga o dado, cai um 20 lá, tira um acerto crítico ou uma falha e tá todo mundo ali vendo em tempo mais real do que tu jogar aqui o dado e avisar: "Ah, tirei um 4 aqui, eu tirei uma falha, eu tirei um sucesso". Tem um pouco dessa social um pouco mais no físico, né, no presencial, aliás, e que tira um pouco ali do online. Tem apesar que tem todo esse poder da câmera do Discord, câmera, áudio, tudo ali, né, mas um pouco sempre perde. Mas eu acho que uma outra facilidade que tem nesses, online, né, não eletrônicos, jogos eletrônicos de RPG eletrônico, né, quando a gente joga o tabletop através do meio online, eu acho que tem várias ferramentas ali onde a gente consegue organizar mapas, trazer imagens mais fácil, né, para os jogadores verem, própria questão de sons, tu consegue configurar dentro do Foundry, dentro do Roll20, tu consegue fazer toda uma gama o mestre no caso, né, toda uma gama de recursos a mais que vão trazer uma imersão talvez para os jogadores, uma facilidade. Existem casos, né, no físico a gente consegue fazer também, mas é um pouco mais complicado. Criar mapas, miniaturas de mapas, eh, com miniaturas mesmo impressas em 3D, etc. A gente vê, tem canais aí no YouTube fazendo campanhas de RPG
com mapas, com maquetes, com miniaturas e é bem legal, eu acho que é muito interessante, só que é um trabalho, né? Então quem tá ali só para uma jogada mais rápida, que não tá fazendo esse conteúdo, ah, criar toda uma estrutura de mapa, imprimir ou fazer maquete de mapa, comprar miniaturas, fazer tudo isso, às vezes é complicado, além do custo maior, que no online eles conseguem, sobe uma imagem, tem ferramentas de criação de mapa, já ficam lá dentro do próprio Foundry, dentro do próprio Roll20, consegue colocar ali de uma maneira muito fácil um mapa, posicionar os personagens através de miniaturas eletrônicas ali dentro do mapa, fazer todo um esquema, além de ter o controle maior de automático já, né? Hit points, magias, alcance, várias coisas ali que consegue simplificar um pouco no eletrônico, trazer esse auxílio, né? E não perdendo a essência de não ser um RPG pronto, né? De como os RPGs eletrônicos não, que são prontos, a história está pronta, não perde essa essência porque o mestre está ali, ele pode descartar um mapa, ele pode pedir um tempinho ali e rapidamente criar um mapa do zero e colocar lá. E então tem toda essa dinâmica do RPG de mesa através da interação com o mestre, e a facilidade do eletrônico, né? De calcular uma distância, de eh, marcar os hit points, marcar os itens, fazer até gravações, né? A gente consegue gravar as sessões, fazer lá depois um transcrever para a gente ter um resumo da sessão, é, que é bem legal, eu acho, ajuda bastante. Pode, hoje em dia consegue até com IA, baixa ali, faz a transcrição, pede para fazer uma animação curta ali de um resumo, consegue até fazer antes da próxima sessão, roda um videozinho curto ali e já tem um resumo da sessão anterior para começar a sessão nova. Acho que nessa parte é muito interessante, tem muita facilidade, tá ajudando bastante até para os mestres, pessoas que não são tão experientes, mestres novos, né? Pessoas não são tão experientes em mestrar, ou o próprio jogador também, ter a facilidade de ter o visual ali muito mais fácil dentro do. Perde um pouco da imaginação, né? Que o RPG também é isso, de imaginar as coisas. Como tu já vai trazer uma imagem ou uma miniatura meio pronta ali, tu perde um pouco a imaginação, mas ajuda quem está começando. E facilita, né, eu acho que o facilitando ali, trazendo mais gente para jogar, acho que é sempre bom. Hoje em dia tem recursos que a gente não tinha na época. O exemplo ali que você falou do mapa, na época a gente queria esconder o mapa, tinha que botar ou virar as folhas para baixo, onde é que estava o mapa, e ir revelando conforme o jogador avançasse. Hoje em dia não, tem. Se você está jogando online, você consegue deixar somente claro onde é que os jogadores estão no corredor, por exemplo, e deixar escuro todo o resto e vai caminhando com a iluminação conforme o grupo acompanha o corredor, por exemplo. Isso era muito complicado para a gente fazer quando a gente era mais novo. Hoje em dia tem uma gama de recursos enorme para fazer esse tipo de. É um auxílio pro mestre, bem dizer. É, Ou tu colocava lá o mapa inteiro e tu tinha que contar com os jogadores, não fazendo um metagame ali para saber o mapa, né, porque o jogador tá vendo o mapa, mas o personagem não. Então teria que ter uma consciência do jogador também, do jogador saber que ele tá vendo o mapa e o personagem não, e agir conforme ele não soubesse, né. mas é que tem mestre também que não é muito esperto, cara. Ele pega, faz o desenho do mapa lá e ele joga tipo, bota uma sala com uma cor vermelha pra ele lembrar que aquela cor vermelha lá é a sala principal. Daí o cara vai estar lá Não, olhando a mesa, aí me pô. ajuda a te ajudar também, né, daí também aí tem um pouco de bom senso, né, tipo, bota uma numeração lá com um flashcardzinho teu lá, uma anotação para dizer o que tem dentro daquela sala, agora, aí também é demais. Mas mesmo assim, mesmo, né, estando pintadas ali, ou com uma armadilha colocada lá na imagem, o personagem não saberia daquilo, então teria, como é um jogo de interpretação,
tu deveria interpretar como se tu não soubesse daquilo. Ou o caso dos atores numa série, num filme, eles já sabem muitas vezes o que vai acontecer, sabem que aquilo vai dar errado, mas o personagem deles age e cai numa armadilha ou faz alguma coisa, porque eles estão interpretando, né? O cara não sabe, o ator sabe, mas o personagem não. Então tem que agir, o personagem tem que agir como se não soubesse. Então tem essa dinâmica, é claro que não é 100%, não dá para seguir. Tem Mas uma eles. das diversões, eu acho que tem no RPG é não 100% metagame, tá? Mas uma pitadinha de metagame ali, quando alguém vê um ovo de tarrasque e o personagem não sabe o que é, mas o jogador sabe. Então tem uma pitadinha de metagame, acho que é saudável, é legal, é divertido. Não 100%, né? Como eu disse, viu a armadilha lá no mapa do mestre e querer fugir da armadilha se teu personagem não teria como fugir, né? Mas acho que ajuda e traz essa parte, como tu falou, né? Vai auxiliar, então não tem esse perigo. O mestre já vai esconder com uma fog of war ali, né? Uma névoa, e vai liberando conforme o personagem vai andando. Mas eu também já fiz sacanagem quando era do RPG físico, de botar tipo, todas as salas eram normais do mapa lá, e só uma daquela sala tinha um baita de um boneco, que era o. Eu nem lembro o que era, era alguma coisa, mas era um boneco grande de um amigo meu que tinha. Botei lá, era mó assombroso assim, o bicho, né? Peguei e botei lá. Aí os jogadores foram jogando RPG e tal. Aí foram fazendo uma preparação para aquela sala onde é que eu tinha deixado aquele boneco lá, estacionado lá. Aí fizeram um monte de armadilha na porta, começaram a chamar, e não sei o quê. Aí para desenvolver a história e era só uma estátua que eu tinha colocado dentro. Pois é, mas aí também cai no caso de tu como mestre, eles falaram assim: vou colocar uma armadilha aqui, tá, mas qual o motivo que tu vai fazer pra colocar uma armadilha ali? Não tem motivo, teu personagem tem que agir eh, conforme as informações que o personagem tem, não que o jogador tem, né? Então, caso ele tivesse aberto a porta, visto a estátua e confundido a estátua com o chefe, daí fazer toda uma preparação, eu acho que beleza, mas se ele não viu, ele viu ou o jogador viu, mas o personagem não, o mestre tem que cobrar que ele haja conforme as informações que Beleza, ele como é tem, que né? você tá colocando armadilha? Você sabe que tem atrás da porta e tal? Então, tem isso, só que tem aquele da psicologia reversa também, né, cara? Porque é interessante você jogar com. Que nem já aconteceu bastante também. Era um. Eu acredito que era lobisomem. Não lembro agora. Eu sei que teve um amigo nosso, que era o Thiago, a gente apelidava ele até de Tiririca, e ele tinha 2 pistolas que eram muito, muito apelonas, a pistola para aquele jogo. Tipo, era top das tops, aquelas 2 pistolas que ele tinha. E só que ela causava uma explosão muito grande para tirar. Então ele tinha 2. E na hora que estava enfrentando o lobisomem lá, e simplesmente o lobisomem não queria mais entregar a informação que ele estava tentando tirar, ele resolveu apontar as 2 na cabeça do cara e tal. E eu, como mestre, eu deixei ele atirar 2 pistolas que explodia na cabeça do cara. Ele explodiu o informante e ele também, né? Sim, eu lembro dessa parte. Então, É, tem esse tipo de jogada que você tem que dar uma de psicologia reversa também com os jogadores, porque tem jogador que não é nem pelo metagame, mas é pela apelação mesmo. E mudando um pouco dessa parte, e comparando, esquecendo agora a parte RPG físico e RPG online. Mas comparar o RPG de mesa com o RPG videogame. Como você acredita que está a situação nesse caso? Pode mencionar, no caso, o Baldur's Gate 3, que foi um RPG de turno aí que bombado. então, tem alguns casos, né? Tem o que a gente chama, alguns jogos que a gente chama RPG, que são uma aventura de RPG que tu não tem.
basicamente tu vai ter níveis lá e consegue customizar alguma coisa na tua build, mas que tu não tem realmente uma interpretação de papel, tu não tem escolha, tu não tem eh, nada muito nesse sentido, né. É um sisteminha muito básico de subir níveis, aumentar atributos, conseguir algumas habilidades e fazer uma aventura. Seria mais um adventure, um RPG de aventura ali. Que é um jogo eletrônico, uma história meio fechada que tu consegue iniciar e finalizar, né, subindo níveis, etcétera. Tem outros casos, como o Baldur's Gate, que ele transporta todas as regras do D&D para dentro do eletrônico. Então lá tu vai ter rolagem de dados, tu tem as tuas habilidades conforme ele é no físico, né, só que ele está lá dentro. Tem uma questão muito maior de história dentro do Baldur's Gate, onde tu realmente faz escolhas que mudam a história, o final, o desenvolvimento. Eh, um exemplo muito claro é de tu poder não poder matar todos os personagens principais, vamos dizer assim, todos os teus companheiros, pode matar todos eles e terminar o jogo sozinho, pode fazer amizade com todos eles, deixar todos eles no acampamento, pode fazer amizade com um, com outro. Muitos NPCs estão lá que em outros jogos seriam impossíveis de matar, porque eles vão te dar uma quest, porque eles vão trazer alguma coisa para a história. Em Baldur's Gate, ele já deixa tu eliminar o NPC, tu deixa fazer uma liberdade muito maior e que ele vai se consertar lá de alguma forma, vai trazer outro NPC, vai improvisar, vamos dizer assim, né? Então acho que nesse caminho, o RPG, que daí não é realmente uma interpretação de papel, porque tu tá seguindo uma história muito definida, que é esse RPG que a gente chama RPG, mas ele somente sobe níveis e consegue habilidades e chega no final de uma história meio pronta. É bem diferente do que a gente está conseguindo fazer hoje, né, com Pathfinder, com Baldur's Gate, Solasta, enfim, que te dão uma gama maior de escolhas e que realmente tem o sistema do jogo, do Pathfinder, o sistema do D&D incorporados lá dentro, né? Rolagem de dado, checagem de habilidades, de uma maneira diferente do que acontece com esses outros RPGs. Eu particularmente gosto dos dois, mas comparando com RPG seriam nessa pegada mais moderna ali da Baldur's Gate, Pathfinder, Solasta. Eu gosto, dessa pegada também da questão do Elder Scrolls, porque ele também tem essa de você escolher, tanto escolher como é o teu personagem, como escolher, claro, tem os pontos fixos, digamos, para conclusão de história, que é a mesma coisa que você vai fazer no físico. Você vai deixar, eh, um objetivo final que você não quer que altere, digamos. O mestre quer que derrote tal inimigo lá, então Mas no físico o mestre pode mudar a qualquer hora, né? Então como acontece com Baldur's Gate, né? No meio do caminho o teu personagem diz, em vez de eu batalhar com o vilão, eu vou me aliar a ele. E eu vou dominar todo mundo aqui porque eu vou ser vilão também. E esses outros jogos, eles não permitem isso, né? Tá meio fechado que tu vai ter que derrotar alguém, finalizar Skyrim, tu vai ter que, se tu quiser finalizar, vai ter que chegar lá e derrotar o último dragão, enfim, uma coisa um pouco mais fixa, né? Um pouco mais fechada. Claro que no eletrônico não dá para pensar em tudo, que no um mestre, tipo, real ali vai trocar a hora que ele quiser e vai mudar, tipo, conseguiram matar o último chefe, que seria o último chefe, mataram lá muito facilmente por algum descuido do mestre. O mestre, mas na verdade ele não era, tem um outro ainda superior a ele. Inventa e continua a história, entendeu? No eletrônico não dá. Se tu descobrir um bug lá no eletrônico para matar o último chefe no nível um, tu vai matar e vai acabar o jogo. Não tem o que fazer, né? Então acho que dá para pensar nisso. e outra questão que eu queria levantar da questão de RPG, uma coisa que eu acredito que melhorou bastante também, é a questão de acessibilidade.
Na época que a gente jogava, não tinha tanto acesso para o público feminino, porque era uma coisa mais de herói, era uma coisa até a parte de vampiro ainda tinha uma coisa que as meninas tinham mais vontade de jogar, mas a outra parte do mundo de RPG, o D&D ainda tinha. Eu acredito que o D&D ainda tinha um público de fãs, femininos, mas a parte mais infantil e a parte feminina não tinha tanto acesso como tem hoje em dia. Hoje em dia eu assisto, streams na Twitch ou mesmo no Kick ou outra plataforma ou mesmo em alguns discords que tem de específicos para RPG desse estilo, eu vejo uma gama maior de jovens e uma gama maior do público feminino. Eu acredito que hoje em dia está mais fácil, está mais, acessível para esse público que não tinha na nossa época, porque acabava ficando só aquele grupo de amigo e dificilmente uma doidinha lá que era, gostava de um dos rapazes que queria jogar junto também. Então era bem complicado essa parte. Hoje em dia não, hoje em dia está bem mais fácil, eu consigo ver, sistemas, adaptados para jovens, seja de, 10 anos para frente ali, jogando alguma coisa mais leve, claro. Tem produtos que nem esse aqui, que ele já tem o acontece. Tem a faixa etária aqui embaixo, não sei se dá para ver ali, já tem na capa do livro aqui, já tem a faixa etária de 18 anos, então esse já não é e acessível nem recomendado para menores. Então, assim, porque eh fala de assuntos mais complexos, fala de coisa que vocês menores de idade não podem saber. Mentira, não é que não pode saber, é que não tá na hora ainda. Eh, Eu acho que ali também tem o caso do preconceito que tinha antes, né, teve a famosa matéria, né, acho que era da Record, né, do RPG é satanista e, enfim, a parte das meninas, jogarem tinha muito era preconceito mesmo de desinformação. Também tem o caso das temáticas, né, como falou, D&D é muito espada e magia que, vamos falar a verdade, não é muito a praia das meninas, né, principalmente das mais da idade que a gente jogava RPG, não era a praia delas curtir espada e magia. Tinha algumas, lógico, né? Sempre tem as exceções, mas e a própria desinformação que tinha, né? Hoje em dia, a gente vê canais, né, de. hoje em dia as mulheres faziam outro tipo de magia. Então, mas hoje tem mais informação do que é o RPG, tem mais divulgação, né? Então hoje os canais que estão ali fazendo tipo Critical Role, canais brasileiros aí que fazem eh, transmitem, né, aventuras, campanhas de RPG, tem mulheres lá, tem meninas, porque também popularizou um pouco, né, não tá na grande massa aí, mas quem tá nesse meio de games, antigamente também as meninas já nem games não jogavam, né, era exceções. Então hoje com mais divulgação, com mais informação, com mais acesso fácil, né, até na acesso de informação mesmo, nem acesso de conseguir o jogo, né, mas tem esse interesse um pouco maior. Eu acho que realmente é a informação que está passando mais, que o pessoal está conhecendo mais. E como tu falou, também tem a parte de temáticas, né? Quem, quem não gostava de medieval, D&D e tal, talvez não fosse jogar. Mesmo que gostasse que gostaria de RPG, não estava nessa temática. E o D&D era muito focado nisso, né? Então, o próprio D&T, Defensores de Tóquio, pegou uma gama de otaku, pessoa que gostava de anime, Super Sentai, etc., e trouxe para o mundo do RPG. O GURPS era totalmente genérico, mas
um pouco complicado. Então, às vezes tu queria fazer uma coisa muito genérica com GURPS, utilizar para qualquer coisa, podia utilizar para armas de fogo, podia utilizar para magia, podia utilizar para qualquer tipo de cenário, mas era bem complicado de tu gerenciar todas aquelas regras, né? Então, com a popularização, a gente tem D&D, quer jogar medieval, joga D&D, tem sobrenatural ali, mais pé no chão, uma coisa um pouco mais sobrenatural recente e tal, tem a White Wolf. É, e assim tem essa popularização de cenário, de sistemas diferentes, com umas regras mais focadas que atraem um pouco um público diferente para cada um, né? Tanto que o RPG da White Wolf ali é muito mais focado em interpretação mesmo, teatral, né? Tanto que eles acho que foram um dos primeiros que teve live action, né? Regras específicas para live action. Ah, então, é um foco diferente. Então, trouxe essa acessibilidade para essas pessoas que talvez não estão interessadas em rolar muito dado, jogar, fazer checagem de skill que tem no D&D e magias, etc., umas regras diferentes, que traz também essa acessibilidade para as pessoas que têm um gosto diferente também jogarem RPG num White Wolf, num D20, num Trevas, que a gente jogou também, né? Também acho que é brasileiro, né? O Trevas. Então, acho que essa abertura, né, de sistemas para novos cenários, novas. E a própria informação que a gente tem hoje, o próprio mundo mudou, né? A gente tem muito mais informação, o mundo está muito mais digital. Meninas estão jogando mais e, enfim, acaba trazendo realmente mais pessoas para esse mundo. Tem um grupo até que eu conversava com duas administradoras, que era o Wicca RPG, e dar um abraço para as minhas, para Juliana e para Renata ali. Faz tempo que eu não falo com vocês, se vocês estiverem assistindo aí o podcast, sejam bem-vindas. Que é um grupo especializado para meninas jogarem RPG. Então, tanto as mestres como as jogadoras é tudo feminino. Então, elas jogam coisas mais centradas no mundo de fadas, bruxaria. Então, é bem legal. Os RPGs até eles fizeram uma apresentação em 2019, se eu não me engano, antes. Foi o período pré-pandemia. E eles fizeram uma apresentação, ficou famosa, até passou nos Estados Unidos uma sessão de RPG delas. Então, um abraço para as meninas aí. Não sei se vocês estão com o grupo ativo ainda, mas eu vi lá no Discord que ainda estava ativo lá. O que eu queria comentar também é sobre do RPG. Eu sei que o David é fã também, que é do aqueles livros-jogos que são onde você, dependendo do que você escolher, você segue aquele jogo. Hoje em dia a gente tem um sistema chamado OP, que é One Page. Você consegue jogar qualquer aventura sozinho, jogando aquele, aquele One Page. Então eu acredito que não é que não existia na época, não teve uma comunidade tão grande para montar aquele sistema para abranger tanta coisa diferente. Então, assim, o OnePage que tem, se eu não me engano, tem até sistema pago agora, onde é que você consegue jogar qualquer jogo de RPG físico sozinho. Então, claro, o RPG, o mundo você vai criar, os personagens você vai criar, mas as decisões do que acontece lá você segue a regra do World Page. Então, cada evento que acontece, cada escolha, então tem tudo lá. E eu sei que o David é fã do livro Jogos, que era um sistema, não ficou tão popular, mas era gostoso de jogar, porque você pegava, abria o livro, começava a jogar, fazia escolha, acabava terminando lá, ou não terminando porque acaba morrendo no meio do caminho. Você voltava no começo do livro, podia seguir
um caminho diferente. Claro, depois de umas 5, 6 jogadas, você acabava, descobrindo como chega no final do livro, então eu acabava, terminando de jogar, bem dizer. Mas era um sistema interessante e Ali acessível, né. nesse livro-jogo tinha 2 casos, né, tinha um que era aventura solo que falava, né, que tu só escolhia o que fazer, não tinha teste, não tinha nada, só escolhia. Ah, se você fez tal coisa, vá para a página tal, se fez tal coisa, vá para a página tal. E tinha um outro que era um pouco mais complexo, que tu realmente fazia uma ficha de personagem, com status, com equipamento, com etc. E quando chegava um certo momento, um combate, alguma coisa assim, ele pedia para tu rolar o dado e jogar contra a tua força ou alguma coisa assim, realmente passar um teste, que daí já era o primeiro Aventura Solo era muito mais básico, esse era um nível um pouco maior, já aproximando um pouco mais do RPG, e que daí, além de tu saber o que fazer, tu ainda tem que ter a sorte de acertar no dado, né? No caso do Aventura Solo, só decorava, eu preciso, nesse corredor, eu preciso pegar a esquerda, pronto. Ah, eu vou enfrentar o Minotauro, eu vou fazer tal coisa, já sei que vai dar certo. E no caso do outro, que tinha uma complexidade um pouco maior, tu fazia ficha de personagem, então tu poderia estar jogando com um mago ou com um guerreiro, dependendo do teu nível de força. Eh, tu fazendo um guerreiro, tu fazia tal coisa, fazia o teste de força, passava, com o mago tu não teria como passar, então dava um pouco mais de diversidade e rejogabilidade, né? Tu podia jogar com várias classes, com vários personagens diferentes. Mesmo assim, acabava, depois de um tempo, decorando, né? Ah, se eu fizer tal coisa, eu sei que vai dar ruim. Depois de algumas 6 jogadas, eu acho que eu, já estava por dentro, então eu acabava terminando o jogo, digamos assim. Se você seguisse dali para frente, você ia pegar, decisões, ruins, digamos assim, ou você tentar chegar num final diferente, morrer diferente, alguma coisa assim. Então, a partir do ponto que você acabava, escolhendo o caminho certo para chegar no fim, então não tinha muito mais o que jogar. E mas eu acho legal esse tipo de diversidade do RPG, físico, para poder não só dar acessibilidade, mas poder, tem gente que não é muito fã de grupo social, que prefere jogar sozinho, digamos assim. Hoje em dia a gente também tem as mesas híbridas também, com, eh, quando é que a pessoa joga, metade online, metade físico. Então, tem uma gama enorme de facilidade para você jogar o RPG. Eh, claro, Hoje em dia tu consegue nas inteligências artificiais, ChatGPT e enfim da vida, consegue entrar lá e dizer assim, ó, eu quero jogar uma partida de RPG e ele vai ser o mestre e tu vai jogar ali, ele vai te dar algumas coisas para fazer, se tu quiser jogar o dado ou quiser que ele mesmo jogue o dado por você, tu consegue de maneira muito rápida, muito fácil ali na inteligência artificial. Ele cria algumas histórias legais, claro, tem muita coisa repetida, né, vamos ver o que vai desenvolver ali, mas é muito simples, se quiser experimentar um RPG uma vez, pode entrar na inteligência artificial, pedir para jogar uma aventura lá de RPG, e rapidinho tu sai com uma aventura ali, uma hora e pouquinho, ou menos se tu quiser, né, tu pode, configurar lá na hora de solicitar para ele quanto tempo tu quer jogar, e, cara, vai muito rápido para tu testar, para tu fazer alguma coisa ali. para ajudar o mestre também é bom, porque às vezes o mestre é bom, mas ele não é tão criativo. Então, assim, o mestre consegue, descrever a cena bem, mas ele não consegue criar, a o local, digamos assim. Então, digamos, criar o mundo, ele pede ajuda, tá, mas descrever, dar aquele suspense, dar aquela caracterização de voz, então, tem mestre que é bom nisso e é ruim nessa parte do, então eu acho interessante para auxiliar.
porque assim, o RPG, ele é muito. Eu não condeno, eu quero avisar aqui antecipadamente que eu não condeno mestres que jogam de acordo com regra antes de interpretação, apesar de ser um jogo de interpretação. Eu Mas gosto. ali tem um ponto que antes de ser interpretação, ele é jogo de interpretação. Então, por isso que existem regras, né? Então, se tu quer fazer, na minha opinião, né? Quer fazer só teatro, vai fazer teatro. Ali é um jogo, tem algumas regras, claro, o mestre pode dizer essa regra não se aplica e tal, mas acho que ali para ter até para ter uma igualdade, né? Então, alguém que interpreta melhor não vai ter uma vantagem em cima daquele outro jogador que não interpreta tão bem, porque vai estar pautado em regras, né? Então, ele não vai ir lá, eu vou fazer uma interpretação, eu sou ator de teatro, vou fazer uma interpretação aqui, vou conseguir fazer o que eu quero, enquanto outro que teria uns status melhor na ficha de personagem não vai conseguir porque ele não interpreta tão bem. Então, ele é um jogo de interpretação. Primeiro de tudo, é um jogo, né? Então, eu acho que tem que ter as regras, tem que ter um equilíbrio também, né? Não é 100% regra, até porque eu vejo muitas coisas que não fazem sentido às vezes nas regras. O personagem que talvez tenha força de sobra, ou tenha destreza de sobra, ou faz aquilo todo dia e tem que ficar jogando dados para fazer alguma coisa e às vezes erra porque dá uma má sorte ali, coisa que nunca poderia errar na vida real, né? Então acho que tem que dar uma balanceada, mas lembrar sempre que, para mim, né, pelo menos para mim, primeiro de tudo é um jogo, né? Tem que ter regras, tem que ter alguma coisa para ser justo para todo mundo. E interpretação, porque é isso que a gente faz lá, né? A gente toma decisões, faz é, interpretação mesmo do personagem, né? Fala o que ele vai fazer, etc. Mas o comentário é quando o cara erra muito nos dados, é porque o cara não tem alma de protagonista, cara. Isso acontece muito. Mas eu gosto do RPG, principalmente desses temas da White Wolf, porque o que eles colocam de regra, a regra é um limitador para você não cometer exageros, digamos assim. Eh, digamos que o rapaz tá jogando com um fisiculturista lá que no meio de uma cena de combate ele está incorporando, que está transformando no Incrível Hulk lá e tal. Então, eu acredito que a regra limita ele de ele poder exagerar, digamos, no porque a partir do momento que você está interpretando, você pode estar, transparecendo que você está fazendo uma coisa além da tua, capacidade. Então eu acho que a regra vem para limitar exageros, digamos assim, tanto no combate como na questão de transparecer alguma coisa que não é. Então, Eu eh, acho que também ali no, como eu até falei, tanto no a mais quanto no a menos, né? Como eu falei, às vezes o jogador ali, novato, ou até jogadores experientes, mas que não tem essa facilidade de interpretação, a ficha de personagem dele, os status dele, o histórico dele, são muito bons e ele facilmente faria tal ação, mas ele não tem a desenvoltura de interpretar. A gente tem que ajudar, tentar que ele melhore, mas é meio injusto se ele tem um personagem que claramente faria aquilo e na interpretação ele não conseguir fazer. Então a regra acho que tá ali para nivelar, né? Tanto o quem está abaixo quanto quem está acima. Então tem alguém que é muito bom em interpretação, cara, tem que ser recompensado, né? O mestre às vezes dá recompensa por interpretação, mas eu acho que mais que interpretar mesmo, digamos, falar da forma ou como é que eu vou explicar? De ter entonação de voz ou de falar rebuscadamente ou falar qualquer coisa assim, o mais importante da interpretação de papel seria agir corretamente com o que o personagem quer dizer. Então, mesmo que eu diga assim, ele vai devolver o dinheiro porque ele é um paladino, ele vai lá devolver o dinheiro. É uma ação que condiz com a conduta do personagem. É o mais bárbaro que não arrebenta a porta não é bárbaro. mas eu digo assim, ele dizer qual que é a ação de forma coerente é mais importante do que ele atuar
com a voz ou com alguma coisa assim, Sim, concordo, concordo do plenamente. que, né, ele tem uma atuação muito boa, mas que às vezes destoou um pouco. Ele era um paladino, não sei o que, ele estava fazendo o papel de bardo muito bem, porque a pessoa lá é um ator muito bom, ele está fazendo uma apresentação muito boa, mas o personagem dele não condiz com aquilo. Então, vale muito mais a atuação, no caso do RPG para mim, é muito mais agir de acordo com o personagem, dizer o que ele vai fazer, do que realmente atuar. Claro, se tu tiver os dois, melhor ainda, né? Se puder fazer exatamente o que o teu personagem deveria fazer, né? A índole dele, os status dele, etc, e ainda tu poder botar uma voz, fazer uma entonação, fazer todo um teatro, melhor ainda. Mas, em primeiro lugar, seria agir corretamente, de acordo com o teu personagem, e em segundo, daí sim, se tu conseguir ir colocando vozes, entonação, etc., acho que vale, mas é o terceiro, né? O primeiro é ter um conhecimento básico das regras, agir de acordo com as regras daquele mundo, fazer de acordo com o teu personagem e daí realmente interpretar, né? Fazer a atuação. Porque eu já vi paladino roubando tesouro de dragão, então é triste o pessoal Não, mas que aí dragão é monstro e monstro não tem direito à propriedade. Aí o paladino pode pegar. Depois ele doa pra igreja. a ga a galera que tá em casa, a galera que mestre D&D principalmente, vocês analisem essa fala do David e minha, o paladino pode roubar tesouro do dragão? Deixa o comentário aí embaixo. Roubar não, Não, roubar já é coisa do ladino. roubar não pode. Ele pode derrotar o dragão, pegar o tesouro como espólio de guerra e doar uma parte pra igreja. Ó, o dragão tá perdendo a propriedade porque morreu, tá. Então, deixa aí nos comentários qual a opinião de vocês aí sobre Ele não é um cidadão, tá? Dragão não é cidadão, ele é um monstro a ser derrotado. Ele não está no livro do jogador, ele está no livro dos monstros. Então, não tem desculpa para ele. então galera, esse aqui era o episódio sobre RPG, então a gente vai terminando por aqui, tem o link do Apoia-se aqui embaixo na descrição do vídeo, já inscreve aí no canal se não é inscrito ainda, deixa o curtir, porque o like faz bastante diferença pra gente, e obrigado por mais essa semana acompanhando a gente aqui. E deixa aí nos comentários se você joga RPG, se você tem uma mesa que se reúne sempre, se é físico, se é online, se você tem vontade de jogar, nunca jogou e tem vontade de jogar, talvez entre em contato aí com a gente, quem sabe a gente faz uma mesa. Deixa aí embaixo se tem esse interesse, a gente pode pensar nisso. E aí é isso aí, até a próxima semana. Até a próxima.